Olá, mesmo com uma semana mais curta devido ao feriado, o plenário da Câmara aprovou projetos que vão ter impacto na vida de muita gente. Um deles altera a lei de falências e torna os procedimentos mais rápidos e com mais garantias para os credores de empresas em processo de falência ou recuperação judicial. Outro amplia o programa de distribuição de água potável por carros-pipa na região do semiárido. Vamos começar falando de economia. A Câmara aprovou e já enviou para o Senado o projeto do governo que muda a lei de falências. A proposta cria a figura do gestor fiduciário, administrador que será eleito pela Assembleia de Credores no caso de falência. Esse gestor terá os mesmos poderes do administrador judicial escolhido pelo juiz, como acontece hoje tanto no processo de falência quanto nas recuperações judiciais. O administrador e o gestor são as pessoas que vão gerir a massa falida e adotar medidas como vender bens e sanear as contas para pagar as dívidas da empresa. Além disso, a proposta dá aos credores a possibilidade de aprovar um plano de falência, o que aumenta o poder de decisão das empresas ou pessoas físicas que têm dívidas a receber. O projeto também dá prazos e define limites para a remuneração dos administradores responsáveis pela gestão da massa falida e pagamento dos credores. As restrições valem tanto para os gestores fiduciários quanto para os administradores judiciais, mas não se aplicam ao gestor que finalizar o prazo de falência em um prazo de 3 anos. A proposta também dá prazo de 6 meses para a venda dos bens da empresa falida e obriga o responsável pelo processo a fazer uma prestação de contas anual. Também proíbe recuperações judiciais sucessivas da mesma empresa e estabelece intervalo mínimo de 2 anos entre um processo e outro. O projeto foi aprovado com ampla maioria, com 378 votos contra 25, mas as alterações foram criticadas em plenário pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. Segundo ele, não houve discussão aprofundada sobre as mudanças e as alterações vão fazer com que os credores prefiram falir que recuperar a empresa em dificuldade. É uma nova lei de falências que prejudica o trabalhador, que dá ao credor, esse credor que vai querer primeiro falir as empresas e não fazer a recuperação das empresas. A Associação dos Magistrados do Brasil relatou que precisará de aproximadamente 1.500 administradores judiciais novos, porque por causa da quarentena e por causa do mandato de 3 anos. A relatora do projeto, a deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, argumentou que os prazos, os limites para a remuneração do gestor e mais poder para os credores são necessários para evitar casos em que falências consideradas rentáveis se arrastem por tempo indeterminado, sem que os credores sejam pagos. Entre os credores, em geral, se encontra também o governo, que tem tributos a receber. De acordo com o governo, um dos principais objetivos da proposta é tornar o processo de falência mais ágil, foi o que disse o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí. Desburocratiza o processo de falência no Brasil, reduzindo a judicialização, aumenta a participação dos credores no processo decisório e preserva a prioridade para os créditos trabalhistas. Portanto, os salários dos trabalhadores prejudicados pela eventual falência de uma empresa ficam na linha de frente do processo de recebimento dos valores dos credores. A Câmara também aprovou o projeto que estende às áreas urbanas o programa de distribuição de água por carros-pipa, já existente na região do semiárido afetada pela seca. O projeto também prevê a distribuição de água potável nas escolas públicas. O projeto foi apresentado pelo deputado Murilo Galdino e contou com parecer favorável do relator, deputado Ranieri Paulino, os dois do Republicanos da Paraíba. A proposta amplia o programa emergencial de distribuição de água, conhecido como Operação Carro-Pipa, que hoje opera apenas nas áreas rurais. O programa, gerido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, já funciona emergencialmente há 26 anos. O projeto prioriza a região do semiárido, que se estende pelos 9 estados da região Nordeste e também pelo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O relator aceitou a mudança proposta pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, para garantir o abastecimento de água em escolas públicas do semiárido. Pedro Campos defendeu a importância da operação. A gente sabe que essa operação é emergencial, que ela deve ser suplantada por investimentos em obras hídricas estruturadoras, como foi a transposição do Rio São Francisco, como são as obras complementares, mas ela segue sendo necessária. O projeto foi aprovado com votos favoráveis dos deputados de todos os partidos. Para o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, a proposta corrige um equívoco. O projeto vem justamente para corrigirmos um equívoco onde nós tínhamos cidades que até então também precisavam
ser atendidas pela Operação Pipa e por estarem na zona urbana, as famílias que moravam nas cidades não podiam receber água através da Operação Pipa. Projeto que estende às áreas urbanas, o programa de distribuição de água por carros-pipa na região do semiárido seguiu para análise do Senado. E esses foram os principais destaques dessa semana curta no plenário da Câmara. Feliz Páscoa e até a próxima!